nosso assunto aqui é um assunto que vai tocar aí, com certeza, o coração aí das pessoas, porque fala de uma medida, né, um projeto de lei extremamente sensível, né? A Câmara Municipal de Santo André aprovou um projeto que proíbe arquitetura hostil em Santo André, ali na cidade. A gente vai falar com o autor desse projeto de lei, batizado informalmente com o nome de Padre Júlio Lancelotti, o principal ativista contra a prática da aporofobia no Brasil. Aporofobia, para quem não sabe, significa aversão às pessoas pobres, né? A gente vai conversar agora com o Ricardo Alvarez, ele que é vereador de Santo André pelo PSOL, autor desse projeto. Olá, Ricardo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia aos ouvintes aí da RBA TVT, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é o nosso, Ricardo. Bom, vamos falar sobre essa lei, né, que proíbe a construção hostil. Eu sei o que é, mas vamos lá, vou deixar você explicar aqui para os nossos teleouvintes, viu, Ricardo, sobre essa construção hostil aí que está sendo já proibida, graças aí ao seu projeto de lei. Conta para a gente. Bom, a construção hostil, ela é a concretização daquilo que a gente chama de invisibilidade humana, né? Aquelas pessoas que vivem em situação de rua e muitas vezes são ignoradas pelo público, pela sociedade, né? A arquitetura hostil é concretizar essa invisibilidade, ou seja, elas são vistas, e o poder público usa de determinados métodos construtivos que expulsam elas de locais de, em geral, grande circulação de pessoas, para que elas se tornem mais invisíveis ainda do que elas são, né? É empurrar essas pessoas e a pobreza para áreas de menor circulação de pessoas. Então, o nosso projeto ele vai na linha de proibir que esse tipo de arquitetura seja aplicada na cidade e forçar com que o poder público crie políticas públicas de atendimento a essas pessoas, né? E não de ignorá-las, né? E de empurrá-las para uma maior invisibilidade, né? Exato, a gente lembra aqui dessa construção, uma construção bastante polêmica na época, né, quando foi construída justamente essa obra hostil, essa arquitetura hostil, ali exatamente na Avenida Paulista, né, embaixo daquele viaduto, nas proximidades ali já da Rua da Consolação, e a gente tem a imagem também do padre Júlio Lancelotti, numa dessas obras hostis, de arquitetura hostil, ele pegando a picareta e ele mesmo, né, com a idade que ele tem, ele quebrando ali o concreto. Então, foi um ato simbólico e foi um ato ali na prática, né? Ele foi lá e quebrou essa barreira, né, contra as pessoas pobres, não é isso? E você faz uma homenagem ao padre Júlio Lancelotti, né, Ricardo? Sim, quero aproveitar a oportunidade e completar que nós apresentamos esse projeto, ele foi aprovado agora, mas ele tramitou por 2, 3 meses, né? E nós apresentamos o projeto e, ao mesmo tempo, nós apresentamos o projeto de um título de cidadão andrense para o padre Júlio, pelos trabalhos e pela ação que ele exerce como um cristão, né? E a Câmara aprovou o título de cidadão, tivemos com o padre Júlio há 15 dias atrás aqui em São Bernardo, conversamos com ele sobre isso, né? E nós queremos fazer um ato político de entrega do título de cidadão para ele, e também coleta de alimentos, roupas, etc., como ele tem feito essa campanha contra a aporofobia. Então, o projeto de condenação de arquitetura hostil, vamos dizer assim, está nesse pacote de ações, né? Nós tivemos outras iniciativas na Câmara, mas está nesse pacote de ações de preocupação social, né, contra a invisibilidade das pessoas, que cresceu, é importante dizer, que cresceu e explodiu no governo Bolsonaro, né? Então, é desemprego, fome, miséria, é mais gente vivendo em situação de rua. Então, o poder público tem que combater essa situação e não apenas tratar essas pessoas como um empecilho, né, para um eventual higienismo urbano que nós condenamos, né?
Exato, você fala que exatamente existem duas maneiras, né, de encarar essa situação, né? Uma delas é fingir que o problema não existe, né? Queria que você Exatamente. falasse um pouco sobre essa maneira, né, pela qual as pessoas também acabam reagindo, né, a esse problema gravíssimo, esse problema social, Ricardo. Você colocou muito bem, é um problema gravíssimo, porque pessoas em situação de rua, né, aqui em Santo André, por exemplo, explodiu, né? É uma quantidade de pessoas vivendo ali em volta da estação de trem, até próximo da Câmara Municipal do Paço Municipal, né? Na estação de trem, na Avenida Perimetral, ou seja, tem uma quantidade de pessoas vivendo nessas condições muito grande. Então, o poder público não pode ignorar. O projeto não é um projeto que estimula com que as pessoas vivam na rua, ao contrário, é um projeto que proíbe a hostilização dessas pessoas por parte do poder público e, ao mesmo tempo, cobra com que o poder público atenda essas pessoas para que elas não vivam nessa situação. Hoje nós estamos no terceiro dia do inverno, né? Tivemos uma semana passada muito fria, e há notícias que correm no Brasil de pessoas que morrem de hipotermia, né? Então, a prefeitura tem que agir no sentido de acolher, e não fazer de conta que não existe, ampliando a invisibilidade. Infelizmente, né, hoje, na sociedade brasileira, tem pessoas que aplaudem essas medidas, né, higienistas. Nós entendemos que não, é um ato de respeito humano, é um ato de acolhimento, é um ato de integração social, prestar atenção nessas pessoas, né? O projeto vai nessa linha. E o padre Júlio Lancelotti, ele tem feito um grande trabalho nesse sentido, de chamar atenção para esse problema, não só na capital, em São Paulo, né, mas em todo o Brasil. Por isso nós demos o nome do projeto de Projeto Júlio Lancelotti, em função desse trabalho insistente, persistente e altamente valioso que ele vem fazendo e inspirando muita gente para que faça isso. Falando em respeito humano, né, que você falou, são seres humanos, não é isso? E eu sei, né, Ricardo, pela tua sensibilidade, que você conversa com essas pessoas, né? Enfim, você está aí no dia a dia. O que elas falam, Ricardo? O motivo, né, pelas quais elas estão na rua, o que você pôde, né, nessa conversa, saber dessas pessoas? O que é mais incrível na vida dessas pessoas, que normalmente o público mais alienado, menos sensível, acha que elas vivem na rua por opção. Quando é exatamente o contrário, é falta de opção. É isso que as levou para a vida nas ruas, né? E o que chama atenção na vida delas é que essas pessoas, até pouco tempo atrás, viviam em família, estavam empregadas, né, tinham um convívio social. E o desemprego, né, a incapacidade de pagar o aluguel, né, problemas de relacionamento, ou seja, coisas que acontecem com quaisquer famílias, né, ainda mais num país incerto e tão instável como é o Brasil, do ponto de vista econômico, político e social, elas acabaram atravessando essa linha tênue, né? Então, não é um processo de degradação individual, ao contrário, é um problema social e político que foi se construindo e, num determinado momento, a crise as colocou nessa situação. Então, eram pessoas que tinham um convívio familiar até muito... Assim, o processo de transição, né, da vida em família para a vida nas ruas é uma coisa muito rápida e que está ligada diretamente à crise econômica que nós estamos vivendo, né? Então, são pessoas que têm uma sensibilidade muito grande, são pessoas que têm um desejo de voltar à vida que elas tinham também muito grande, mas não encontram um caminho para isso. O Estado tem que criar e implantar políticas públicas que permitam com que isso aconteça. E não desperdiçar dinheiro, né, com obras e equipamentos urbanos que varram essas pessoas para lugares distantes de onde o público transita, né? Isso não resolve, é desperdício de dinheiro.
né? É higienismo associado a desperdício de dinheiro público que podia estar sendo usado no atendimento a essas pessoas. Imagina pegar esse dinheiro, comprar comida mesmo, né? Alimentos, né, para essas pessoas. Realmente, Ricardo, só para a gente terminar aqui falando em política pública, a gente está falando das pessoas que estão morando nas ruas. O Minha Casa Minha Vida foi desmantelado pelo governo Bolsonaro. Enfim, não existe, né, uma política pública para pessoas, né, de baixíssima renda, né? Esse é um problema, né? O Minha Casa Minha Vida, ele foi desmantelado e o que é pior, não foi colocado nada no lugar. Então, o problema da moradia, em especial nos grandes centros urbanos do Brasil, se agravou. Esse problema da moradia que você citou é um dos elementos que faz com que essas pessoas acabem tendo a rua como a última e única opção que está colocada na vida delas. Inclusive, queria aproveitar na entrevista e trazer uma informação. Hoje, aniversário de morte do geógrafo Milton Santos, né? Eu sou geógrafo também, tive até aula com ele na geografia da USP, e ele tinha trabalhos, né, vamos dizer assim, no último estágio da vida intelectual dele, ele produziu muito sobre a geografia urbana, né? Então ele tratava muito dessa questão do peso da moradia na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? As políticas públicas voltadas ao atendimento a essas pessoas, a questão do direito à cidade, né, das pessoas terem a cidade um espaço dado a partir de um direito difuso de uso da cidade, né, de experimentar, de viver a cidade, né? Então eu até queria registrar que, né, na data de hoje, com o aniversário da morte do Milton Santos, um grande intelectual brasileiro e muito sensível a essa questão. E o que está faltando, né, eu acho que o programa de vocês tem esse valor, né? A TVT, a RBA, é um valor imenso, não só para a comunicação brasileira, mas é um valor imenso para trazer para a sociedade debates que hoje, em especial nesse último período, né, com a ascensão do governo Bolsonaro, eles ficaram secundarizados. Então, vocês exercem um papel muito importante de dar publicidade para esses temas, né? Então, de parabéns. E o projeto, quero lembrar, ele foi aprovado em 2 votações na Câmara e agora ele vai para veto do prefeito. Espero, né, que o prefeito não vete um projeto desse. Vai para sanção, né? Ele deverá sancionar, né? Perdão. É para sanção ou veto do prefeito, né? É que o prefeito veta tanto projeto da Câmara que eu acabei sendo traído, né? Por isso. Mas eu espero que o prefeito não vete e sancione esse projeto, né? Estamos contando com isso e vamos pressionar o prefeito para que isso aconteça. Ricardo, a gente agradece aqui a sua participação, parabéns pelo seu projeto de lei, com tamanha sensibilidade, né? Então, a gente volta a falar com você em outra oportunidade, hein, Ricardo? É um prazer aqui recebê-lo. O prazer é todo meu, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, de grande importância, de um resgate de um país mais justo, mais igualitário, tratando desses temas. Obrigado pela oportunidade e a luta continua pela sanção do projeto. Muito obrigada pelas lindas palavras aqui. Nossa equipe toda agradece e enche aqui o nosso coração, Ricardo. Um beijo para você. A gente tem que falar de amor, né? Tem muito ódio aqui no ar, né? Vamos espalhar amor aí. E a gente recebe com muito carinho esse seu amor. É outra pauta, boa. Um beijo, querido. Até mais. A gente conversou aqui com o Ricardo Alvarez, vereador de Santo André, pelo PSOL. Esta é a Rádio Brasil Atual.